Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava aqui imaginando por onde que eu ia começar a ensinar tricô pra vocês. E eu pensei o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer, assim, bem mesmo, é colocar os pontos dentro da nossa agulha. A gente chama isso de colocar pontos, montagem de pontos no tricô. Nada mais é do que você passar o seu novelo pra agulha. Então é o mais básico que eu consigo imaginar pra vocês. Então vai lá no seu kit, você lembra daquele kit que eu montei no vídeo passado? Pega lá a sua agulha número 4, não importa a agulha que você comprou, e o seu fio grossinho. Ele vai ser mais fácil pra você aprender essa técnica. Eu dei uma olhada no meu material aqui em casa, nos livros que eu tenho, essas coisas bem antigas mesmo. Existe muita técnica pra isso, gente. Só assim naquela olhada rápida eu já achei mais de 30 técnicas diferentes. Então, entre as técnicas mais avançadas, as mais iniciais, as técnicas específicas para determinados pontos, eu separei 3 para vocês. Por que 3? Porque eu acho que uma bem simplesinha, uma tradicional e uma mais avançadinha seria bem interessante para abranger todo mundo que está assistindo essas videoaulas, porque eu já fiquei sabendo que as meninas até que sabem tricô estão agora assistindo aqui, gente. Bem-vindo, tá bom? A primeira técnica que eu vou mostrar para vocês é a técnica do polegar. Ela é uma técnica mais simples que a tradicional e ela serve praticamente para a mesma coisa, tá bom? Só que ela é bem mais simples e pouca gente utiliza ela no Brasil. Eu vou agora para a mesa mostrar para vocês e daqui a pouco eu volto. Eu tô aqui com a minha agulha número 4 e com o meu fio mais grossinho, daqueles que eu sugeri no vídeo passado. O que a gente vai fazer é basicamente pegar uma parte do fio que a gente acha que já dá, mais ou menos aqui. Por enquanto, qualquer lugar serve, tá? Gente, isso aqui é uma pinta, tá? Não é sujeira, não. O que a gente vai fazer primeiro é o primeiro ponto pra colocar dentro da nossa agulha. A gente vai pegar, olha, o desenho do meu fio é esse aqui. Ele tá vindo, fazendo uma letrinha U de ponta cabeça. Eu vou girar essa letrinha U dessa seguinte forma, olha, tá vendo? Eu fiz quase o número 8. Eu cruzei ele aqui em cima. Depois que eu faço isso, eu vou pegar... Vou colocar os meus 2 dedinhos aqui dentro, ó, e eu vou pegar uma das perninhas. Aí eu vou puxar pra dentro da minha argolinha. Percebe o que eu fiz? Eu fiz a letrinha E. Vou fazer novamente pra você ver. Eu pego o meu fio, vou torcer, ó, torci, fiz a letrinha aqui. Vou colocar os dedinhos aqui dentro e pegar uma das perninhas. Aí essa perninha ela vai ser puxada pra dentro do meu fio. Pronto. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou colocar dentro da nossa letrinha E. O que a gente tem aqui dentro é o primeiro ponto no tricô. Pra ajustar ele ao tamanho da nossa agulha, a gente abre as perninhas do fio. Aí ele escorrega, olha, pra dentro da agulha. Ele apertou o fio aqui dentro. Percebeu? Então eu puxo pra cá e puxo pro lado de cá, eu puxo os dois ladinhos juntos. Isso faz com que o fio fique dentro da agulha mais justinho, percebe? Agora a gente vai ver a primeira forma da gente colocar o ponto. Isso é padrão pra toda forma, tá? A primeira técnica que eu vou mostrar pra vocês é a do polegar. E o legal dessa técnica é que o fio inicial, o fio que a gente vai pro novelo, ele não precisa ser muito grande, você não precisa colocar aqui os pontos. Então a gente vai fazer o primeiro nozinho inicial, que eu acabei de mostrar pra vocês, aqui bem perto, olha, deixando mais ou menos um palmo de fio. Então eu vou aqui, ó, girar e pegar, da forma que eu mostrei pra vocês. Eu mostrei com mais detalhes antes, aqui eu já fiz ele de forma mais rapidinha. Então tá aqui o nosso primeiro ponto. Agora você vai pegar a sua mãozinha, a mão esquerda, se você tece com a direita, e vai colocar no meio dos fios. Aí você vai fechar todos os dedos em volta do fio que vai pro novelo e vai utilizar o seu polegar. Como? Você vai passar o fio, olha, atrás do seu polegar e dar uma distância mais ou menos de alguns dedinhos, assim, tá? Você tem que ter um espaço para movimentar a sua agulha. A sua agulha da mão direita, ela vai passar de baixo para cima e vai deixar escapar do polegar o fio. É esse desenho que você tem do fio, olha, dentro da sua agulha. Feito isso, eu volto novamente, eu passo o fio por trás do polegar, de baixo pra cima e solto do polegar. Foi mais um ponto, eu já tenho 3, percebe? Vamos novamente? Abraço os fios com os meus dedinhos, passo em volta do polegar, de baixo pra cima, escapole, ajeito. Atrás do polegar, de baixo pra cima, escapole. Mais uma vez. Atrás do polegar, de baixo pra cima, escapole e ajusto.
de baixo para cima, escapole. E você vai treinando a sua mãozinha para que toda vez que você tirar o ponto, olha, você já dá uma voltinha no seu polegar. Percebe isso? Quando você fizer isso, não puxe demais o seu fio e não deixe esse espaço ficar muito grande. Tenta manter eles todos o mais padrãozinho possível na sua agulha da mão direita. Aqui a gente conta os pontos da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu coloquei 11 pontos na minha agulha. Esse é o fio que vai para o meu lugar nenhum e esse é o fio do meu novelo. E aqui eu tô pelo direito da peça. Eu sei porque o fio inicial tá apontando para minha mão direita. Percebe como ficou então a técnica do polegar? Depois de um tempo, você já pega bastante rapidez nela, ó. A segunda técnica que eu separei para vocês é a técnica mais tradicional que a gente tem aqui no Brasil. Existem, claro, várias pessoas variando ali a técnica. A forma como eu aprendi foi essa segunda, essa mais tradicional. Para ela, você vai utilizar os dedos como se fosse uma arminha, assim, ó, um gatilhozinho, entendeu? Parece um pouco confuso, não é, e você precisa treinar bastante ela, porque sempre que a gente vê uma receita lá no blog, no meu blog, por exemplo, vai estar só assim, olha, coloque 20 pontos na agulha número 2, coloque 80 pontos na agulha número 5. Então você precisa já saber colocar esse ponto, porque cada laçadinha que você der vai ser um ponto. Então a gente faz isso super rápido, você vai ver que tem gente que coloca bem rapidão. Você vai treinando aí para não fazer nem muito apertado, nem muito folgado. Então eu volto para vocês com a terceira técnica já já. A segunda técnica, você já vai precisar calcular mais ou menos quantos pontos eu coloco nesse espaço, nesse intervalo. Então a gente vai fazer ela com mais ou menos uns 2 palmos do começo do meu fio. Porque a técnica tradicional, ela precisa consumir esse pedacinho de fio. Por isso que ela é um pouquinho mais difícil para quem é iniciante. Vou fazer aqui aquele nozinho inicial que eu mostrei pra vocês, que é o primeiro ponto, que a gente sempre faz à mão. Colocar ele aqui na minha agulha e ajustar. Pra técnica tradicional, a gente tem aqui o novelo, o fio que vai pro novelo e o fio que vai pra lugar nenhum. O que eu vou fazer, basicamente, é abrir as duas perninhas do meu fio e colocar os meus dedos lá dentro. Então eu coloco os meus dedos e abraço todos esses fios com os 3 dedos que eu tenho embaixo, ó. Quando eu faço esse desenho com a minha mão, olha, eu desço a minha agulha. Parece complicado, mas não é. O que eu fiz foi isso aqui, olha. Eu peguei, coloquei os meus 2 dedos e abracei os fios que estão aqui pra baixo. Aí eu pego e desço. Quando eu descer, eu vou trabalhar com o meu polegar e com o meu dedo indicador. Deixa eu ajustar aqui melhor. Pronto. A minha agulha, ela desce e eu vou passar de baixo para cima no polegar, girar a minha mão e entrar de volta de cima para baixo. Eu sei que parece difícil, eu vou mostrar novamente. Coloco os meus dedos, seguro os fios, desço de baixo para cima no polegar, passo no fio que estava no indicador e retorno de cima para baixo no polegar. Aí o meu polegar, ele deixa o fio escapar, olha. Quando isso acontece, eu já introduzo meu polegar e volto à formação original. Eu vou mostrar para quem gosta de ver, olha. De baixo para cima, giro e retorno de cima para baixo e deixo escapar. De baixo para cima no polegar, pego o fio que está na frente do polegar, do indicador, desço aqui pelo meio, olha. Seguro aqui pro meu pontinho não escapar. De baixo para cima, giro a minha mão, pego o fio que está no indicador e ele retorna de cima para baixo no polegar. Eu puxo esse fio aqui para ajustar, para deixar ele no mesmo tamanho que os outros pontos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos na minha agulha. Deu para vocês entenderem?
Essa é a forma tradicional, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só praticar. Aqui tá o resultado dela. A terceira técnica que eu separei é pra quem é iniciante, claro, mas também é pra quem já tem um pouquinho de prática, porque muita gente sempre me pedia ela e fica difícil explicar verbalmente pra vocês. Ela não tem um nome, tá bom? Ela simplesmente é montagem de pontos, mas ela é a montagem de pontos em meia, tá bom? Ela serve pra quê? Imagina que você tá fazendo uma peça reta, como se fosse a frente de uma blusa, e de repente a receita pede pra que você coloque em uma lateral e na outra lateral uma montagem de pontos grande para fazer a manga inteira. Então é como se a gente fosse fazer as coisas bem de forma retinha. Essa montagem de pontos é muito simples e não envolve os nossos dedos, tá? Muita gente me pediu ela. Esses nomes que eu tô dando, montagem de polegar, montagem tradicional, montagem meia, são nomes que eu estou selecionando para ficar mais fácil, porque as técnicas não têm nome, tá bom? Então fica assim, tradução e nomes livres, você pode dar o nome que você preferir. Então eu vou mostrar agora ela na mesa e espero que vocês gostem dela também. Bom, a montagem de pontos em meia, eu vou deixar mais ou menos uns dois palmos aqui de fio, vou fazer aquela montagem inicial, colocar aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto é sempre tradicional, viu, gente? É normal pra todo mundo. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar outra agulha número 4, porque agora eu vou utilizar o fio que vai para lugar nenhum, eu vou jogar ele ali para trás, eu vou utilizar o fio que vai para o meu novelo. O que eu vou fazer é colocar a agulha da mão direita dentro do meu fio, dentro da argolinha aqui, olha. Dentro. Vou dar uma laçada lá atrás e puxar o meu fio por dentro do ponto. Depois que eu puxo ele retorna para dentro da agulha da mão esquerda. Pronto, eu vou fazer novamente aproximando a câmera. Eu vou colocar a minha agulha da mão direita como se eu fosse fazer um ponto em meia. Pego o meu fio que vai pro novelo, dou uma laçadinha lá atrás, puxo o fio por dentro do meu ponto, puxo um pouquinho a mais, porque eu vou girar ele e ele entra, olha, cruzadinho na agulha da esquerda. Aí eu puxo para ele apertar. Depois, novamente, coloco, teço em meia, puxo por dentro do ponto e ele entra cruzado na agulha da esquerda. Coloco, teço em meia e ela entra cruzada. Coloco, teço em meia, puxo e ela entra cruzada. Essa é o resultado que a gente tem, olha, a gente tem uma montagem de pontos, mesmo jeito que os outros, só que agora eles estão sendo montados aqui, olha, se você prestar bem atenção, esse lado já tá ficando em meia. Porque o meu fio que vai pro meu novelo, deixa eu mostrar pra vocês, o fio inicial agora, olha, ele fica para o lado esquerdo da minha mão. Entendeu por que ela é ao contrário? Porque ela vai ficar sempre em meia pro lado de cá já. Então ela fica ao contrário às montagens que a gente vê. E aí você vai repetir isso, gente, quantos pontos iniciais a receita mandar. Eu vou dar uma dica pra você que tá me assistindo e é bem iniciante e quer saber se você tá fazendo de forma correta. A gente sempre vai começar com essa argolinha e a gente faz uma montagem de pontos temporária na nossa agulha. Todo dia você coloque um número X de pontos. Eu sugiro de 20 a 25 pontos, tá ótimo. Para você saber se a sua mão tá fluida, se tá bacana, veja se você consegue colocar esses pontos com uma certa velocidade. E se os seus pontos, depois que estarem para a agulha, eles estão todos uniformes. Se não tem nenhum que tá com a base mais aberta, se eles estão todos do mesmo tamanho. E se você consegue fazer isso aqui, olha. Andar com eles na sua agulha, sem que ele fique travando, sabe? Que você tem que empurrar. E nem também que eles caiam da sua agulha de forma muito simples. Se você fizer assim, por exemplo, olha, ele não cai.
Percebe? Essa é a forma como eu acho que os pontos ficam mais legais, mas isso varia um pouco até da personalidade das pessoas. Então, se vocês olharem a minha amostra, você vai ver que todos eles estão com a base mais ou menos do mesmo tamanho, a parte de cima, as bolinhas que a gente tem de um lado. Fica observando para sua mão ficar mais corretinha e faz o teste, olha, se o seu ponto desliza, sem muita dificuldade. Essa é a atenção que eu gosto para trabalhar nas receitas do blog, tá bom? Então é isso, pratiquem agora a montagem de pontos no tricô e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme, se você tá gostando das videoaulas, não esquece de dar um curtir aqui, isso ajuda muito, gente, aqui é meu trabalho, aqui no YouTube, tá bom? Pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. Dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários e assina o canal para não perder as próximas videoaulas. Lá no blog, tá bem aqui nessa página que já tá aparecendo, você encontra todas as videoaulas, vão ficar sempre listadinhas lá. Beijo enorme no coração de vocês, gente. Boas videoaulas, bom curso de tricô e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!